Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Clara, faço parte do terceiro semestre do curso de Informática do IFMS Campo Grande. Venho aqui dar uma introdução, apresentando essa introdução justificativa do nosso IC, que é dos transtornos alimentares dos adolescentes do IFMS no campus Campo Grande. Atualmente, dá para se afirmar que é uma grande procura por um corpo ideal, que é incentivado fortemente pelas mídias digitais. E isso pode acabar por agravar certos quesitos nos indivíduos, principalmente nos adolescentes, que passam por uma fase de grande mudança. Com isso, nosso trabalho tem como objetivo analisar a correlação das mídias sociais e dos transtornos alimentares na adolescência e, assim, criar um ambiente digital de conscientização. Agora passamos para a nossa justificativa. Pela adolescência ser essa fase de grandes mudanças biológicas e mentais, e onde os indivíduos buscam entrar em novos círculos sociais e, por um sentimento de identificação, é onde a alimentação pode se mostrar um fator essencial, pois o ato de se alimentar também é um ato social. Com isso, por terem a tendência de serem mais autossuficientes, os jovens passam a querer decidir de como serão vistos, a sua imagem perante os outros e sobre o que compõe sua alimentação. Estarem em grande contato com as mídias, principalmente as digitais, podem acabarem a levando como um exemplo para o que deve ser feito e sobre o que devem se alimentar e como suas ações devem ser feitas. Por causa disso, as mídias ganham grande notoriedade no desenvolvimento dos transtornos alimentares, por trazerem idealizações de corpos, maneiras rápidas de como se emagrecer e de como manter o seu corpo estrutural ou ideal para a sociedade. Mas tudo não é 100% por causa da mídia. Novelas, desfile de modas, editais de moda, problemas familiares ou problemas psiquiátricos como ansiedade, insegurança, ou grande pressão para que se mantenha um certo tipo de corpo por causa de sua profissão ou por causa da atividade física que você realiza, também tem participação no desenvolvimento dos transtornos alimentares. Com isso, uma grande preocupação com se as pessoas percebem, têm noção desses transtornos alimentares nelas mesmas ou nos outros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a situação atual em que se encontra o nosso tema de pesquisa, mostrando o nosso referencial teórico e, consequentemente, falar de outros autores que já abordaram os mesmos temas que nós estamos trabalhando. Primeiramente, podemos falar sobre o conceito de transtorno alimentar, que é definido por uma condição psiquiátrica que advém da mudança de hábitos alimentares de um indivíduo, que podem estar buscando atingir um corpo esteticamente bonito. Quem fala disso é o Martins de 2022, que eu vou ler aqui a transcrição dele. Os transtornos alimentares são condições psiquiátricas caracterizadas por alterações persistentes nas refeições ou em comportamentos relacionados aos hábitos alimentares. Quando há alteração no consumo ou na absorção de alimentos, isso afeta a saúde física e mental de um indivíduo. Em seguida, podemos falar da anorexia nervosa, que é um dos transtornos alimentares mais conhecidos e, assim como os outros, ela resulta de uma distorção da própria imagem corporal de um indivíduo, que faz com que ele tenha uma inquietação com relação ao seu peso ou aparência e sempre se enxergue como ele não é. A anorexia ela pode trazer consequências físicas ou psicológicas, como uma caquexia, que é um extremo grau de desnutrição, ou pode gerar comportamentos compulsivos e obsessivos com relação à comida, que vai degradando aos poucos o psicológico da pessoa. Quem fala disso é o Apolinário e o Claudino nos anos 2000, que dizem que a anorexia nervosa ocorre predominantemente em mulheres jovens, com uma prevalência pontual de 0,28%. E as idades com incidência mais alta é dos 14 aos 17 anos. Junto aos próximos transtornos alimentares que nós estamos trabalhando, a bulimia ela é um deles, e ela se caracteriza como um transtorno alimentar em que a pessoa ela vai ingerir grandes quantidades de comida de uma vez, de forma rápida, só que, por essa pessoa ela ter meio que um medo mórbido de engordar, depois disso ela vai se induzir a colocar tudo isso para fora. Seja através de regurgitação, que seria ela estimular a própria garganta para colocar para fora, ou através do abuso de tipos de remédio como laxantes ou diuréticos. E também em grandes períodos de jejum. Quem fala sobre a bulimia é o Apolinário e o Claudino também, em 2000, que dizem que o transtorno é característico de mulheres e jovens adolescentes com uma prevalência de 1,01% e 4,2%, com fatores de ordem biopsicossocial relacionados com a sua causa. Outro transtorno também abordado é o transtorno da compulsão alimentar, que é caracterizado pela ingestão de grandes quantidades de comida de uma vez. A pessoa, ela come muita comida e ela, no caso, diferente de, por exemplo, a bulimia, ela não se preocupa com a perda de peso, mas a quantidade de comida que ela consome é realmente o que traz os problemas para ela. Quem vai falar disso também é o Apolinário e o Claudino em 2000, que dizem que os pacientes com transtornos apresentam episódios de compulsão alimentar, mas não utilizam as medidas extremas para evitar o ganho de peso, como uma pessoa com bulimia. A maioria dos pacientes com transtornos é obesa. A sua prevalência na população em geral é de torno de 2%. E, por fim, o transtorno de ruminação, que não tem nenhuma condição médica que possa explicar ele, mas os pacientes que têm esse transtorno, eles são caracterizados por terem episódios em que eles vão regurgitar aquilo que eles comeram. Então, tudo que eles acabaram de ingerir, eles vão colocar para fora,
E eles podem manter isso na boca, mastigar e ingerir de novo, ou eles podem soltar. Isso é um processo que pode acontecer de forma voluntária ou involuntária. E, claramente, essa situação pode trazer vários malefícios para a pessoa que está acontecendo isso. E o Apolinário e o Claudino também vão falar disso em 2000. Eles dizem que as principais complicações médicas podem ser a desnutrição, perda de peso, alterações do equilíbrio hidroeletrolítico, a desidratação e morte. O tratamento envolve o acompanhamento clínico das complicações e o tratamento comportamental. Além disso, questões psicológicas, problemas psicológicos podem ser trazidos por causa desse transtorno, porque existe o caso de alguns indivíduos que possuem esse transtorno, eles têm consciência de que isso é algo mal visto pela sociedade. O ato de colocar pra fora e mastigar aquilo que você. E mastigar de novo aquilo que você colocou pra fora é algo mal visto. Então eles tentam esconder isso a qualquer custo, ou colocando a mão na boca enquanto eles fazem isso, ou realmente se isolando de todo mundo em situações de alimentação com um grupo de pessoas. Bom, e agora saindo um pouco da questão dos transtornos, nós podemos entrar na relação das mídias com esses transtornos alimentares. O passar dos anos mostrou que a influência das mídias na vida e no psicológico das pessoas é cada vez maior. Porque as mídias têm sido cada vez de mais fácil acesso e, pela maioria das vezes, elas sempre querem mostrar algo que possa ser que tem algum valor de consumo para essas pessoas. E esses objetos de consumo podem ser até mesmo corpos. Quem fala sobre isso é o Bernardes em 2010, que ele diz que análises têm estabelecido que modelos, atrizes e outras ícones femininas vêm se tornando mais magras ao longo das décadas. E isso faz com que pessoas que já tenham transtornos alimentares possam se sentir cada vez mais pressionadas a conseguirem ter um corpo ideal. Elas já têm essa imagem distorcida delas mesmas. Então, ao ter contato com isso quase diariamente, elas podem ser influenciadas e acabarem tomando medidas de, por exemplo, buscarem métodos rápidos e práticos para conseguirem alcançar esse corpo perfeito, mas que claramente não vão fazer bem para o corpo delas. Seguindo, nós podemos falar sobre o conceito de padrão de beleza, que basicamente se refere à objetificação de corpos femininos ou masculinos, que acontece por meio da supervalorização de certas características com relação a corpos comuns. Esse tipo de ideal ele é amplamente disseminado pelas mídias e pode levar as pessoas a sentirem uma necessidade, uma certa pressão para conseguirem esses corpos, quase como se fosse uma peça de roupa que elas precisassem ter para se encaixar em uma tendência. E quem também entra nesse caso muito presentemente são os adolescentes, pois eles têm maior contato com as mídias e estão mais suscetíveis a isso. Também se tornando mais suscetíveis a desenvolverem transtornos psicológicos, porque eles podem acabar tendo uma dissociação de sua autoimagem. Então, a procura desses indivíduos para conseguir esse corpo ideal através de métodos meio extremos que podem levar a transtornos alimentares pode levar a um declínio na saúde de diversas pessoas e de diversas formas, tanto na saúde mental quanto na saúde física. Enfim, podemos falar da adolescência. A adolescência ela é estipulada como a fase de transição entre a infância e a vida adulta, e é nela onde vão acontecer várias mudanças psicológicas, fisiológicas e sociais, com o objetivo de desenvolver todos os aspectos de crescimento estrutural de um indivíduo, que se refere ao desenvolvimento ósseo, e das características sexuais, que garantem a reprodução humana. A adolescência é uma fase marcada pela puberdade e é estipulada pela OMS, que acontece entre os 10 anos de idade até os 19 anos de idade. Quem fala sobre a adolescência é o Einstein, em 2005. Ele diz que a puberdade é o fenômeno biológico que se refere às mudanças morfológicas e fisiológicas, formas, tamanho e função, resultantes da reativação dos mecanismos neurohormonais do eixo hipotalâmico e profisário adrenal gonadal. São parte de um processo contínuo e dinâmico que se inicia durante a vida fetal e termina com o completo crescimento e fusão total das epífises ósseas, com o desenvolvimento das características sexuais secundárias, com a completa maturação da mulher e do homem e de sua capacidade de fecundação, através da ovulação e a espermatogênese, respectivamente. E é durante esse processo de puberdade que nós podemos perceber que os adolescentes, eles se encontram em um estado de devir. Todos os conceitos, todos os pensamentos e todos os sentimentos deles ficam em um vai e vem de mudanças. E dentro desse estado de vai e vem é onde novas dúvidas e novos interesses podem aparecer para esses adolescentes, trazendo questões que não apareciam durante a infância. Isso é um ponto importante que vai se relacionar com outros pontos que nós podemos relatar. Como, por exemplo, que o outro ponto é que para achar essas respostas para essas novas questões e interesses deles, eles desenvolvem novas habilidades, como a autopercepção, que pode ser usada para julgar pontos como a sua própria imagem ou identidade. E outro ponto importante que se relaciona com isso é também a necessidade que os adolescentes têm a partir desse momento de terem novas referências. As referências eles não vão ficar mais fechadas ao círculo parental. Eles podem buscar isso através de amigos ou até mesmo através das mídias. E um outro ponto que vai se relacionar com isso é a impulsividade, porque é característica de um cérebro ainda mal desenvolvido, um córtex pré-frontal imaturo. Então, juntando esses 3 pontos dessa necessidade de novas referências, impulsividade, com essas novas habilidades deles, os adolescentes eles podem acabar sendo influenciados pelas mídias, que eles têm grande contato. Na impulsividade, eles podem apresentar uma percepção alterada do tempo, de quererem tudo na hora, da forma mais rápida e prática possível para conseguirem ver o resultado na hora. E juntando tudo isso, nós podemos concluir que se as mídias elas disseminam um objetivo ideal de corpo em um adolescente que ainda não tem o cérebro completamente desenvolvido e que está buscando esse sentimento de identificação, ele pode ver esses ideais e querer achar uma maneira rápida e fácil dele alcançar isso para se sentir pertencente ou realmente se sentir em parte com um conjunto. E, por consequência, os transtornos alimentares eles podem aparecer. E, futuramente, eles podem se arrepender de algumas decisões por terem sido afetados de forma maléfica por isso.
Meu nome é Maria Clara e eu vim falar sobre o problema em que o nosso trabalho se baseia, né? O nosso trabalho ele vai se basear nesse problema, num grande problema que existe da relação das mídias sociais, mídias digitais, com os transtornos alimentares. Bom, a primeira coisa que existe de relação entre as mídias digitais sociais com os transtornos alimentares é a imposição de um padrão de beleza. Mas como assim? As mídias digitais, elas têm trazido um grande avanço, né, na sociedade, no sentido de que você agora tem acesso a todo tipo de informação a qualquer momento. Tudo está acontecendo muito rápido, as informações se espalham muito rápido e tudo é baseado num algoritmo. Então, tudo que aparece nas redes sociais, nas mídias sociais para você, é o que foi curtido por muitas pessoas. São os posts que viralizam, os vídeos ou fotos que são visualizados ou curtidos por muitas pessoas. A partir disso, é muito mais fácil você impor alguma coisa para a sociedade hoje em dia, porque se existe um vídeo, ele viraliza, e todo mundo vê aquilo e vê como viraliza, nossa, muitas pessoas gostaram disso, muitas pessoas curtiram isso. Sempre existe esse sentimento de tipo assim, então se eu fizer isso, as pessoas vão gostar mais de mim, as pessoas vão curtir as minhas fotos, os meus vídeos. E é esse pensamento de cadeia que vai desencadear esse processo de instituição de um padrão de beleza. É claro que isso não está alinhado só às mídias digitais, o padrão de beleza ele existe há muito, muito tempo, muito mais tempo do que as mídias digitais existem, e ele tem a ver com a indústria cultural, que torna tudo de entretenimento, qualquer coisa pode ser consumível. Qualquer coisa você pode ter, você pode comprar. É isso que a indústria cultural faz. Então, a indústria cultural, ela utiliza esses artefatos da cultura de massa. Então, se por algum acaso algum elemento surja nas redes sociais e viralize, a indústria cultural, ela vai pegar esse elemento e vai vender. E vai produzir lucro, sempre visando o lucro. Então, a partir disso, o que passa a ser comercializado aqui é um padrão de beleza, é um padrão estético de como você deve ser, como você deve existir no mundo. E é claro que o padrão de beleza, ele muda de acordo com os anos. Então, hoje em dia, o nosso padrão de beleza, ele valoriza a magreza extrema, assim. Então, por isso que muitas das fotos que ficam muito famosas, vídeos que ficam muito famosos, são sempre pessoas magras, sempre pessoas nesse sentido, nesse padrão específico que acaba cativando a cultura de massa. Agora, falando da adolescência, a adolescência ela é uma fase de mudanças físicas, psicológicas, onde as pessoas elas estão tentando se encontrar, assim. É ali que acontece o molde do caráter das pessoas. Então, os adolescentes, eles são essa fase de transição entre a infância e a fase adulta. A mídia, ela tem uma relação muito, muito próxima com os adolescentes. Esse é o público das mídias sociais. Essas são as pessoas que estão assistindo vídeos no TikTok, no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar. Porque hoje os adolescentes, eles são a geração que veio depois da internet já existir. Então, desde sempre, a gente está muito ligado com a internet, as redes sociais. A partir disso, existe uma relação maior ainda entre os adolescentes e os transtornos alimentares. As mídias elas acabam se aproveitando disso e os adolescentes acabam tendo uma relação um pouco perigosa, porque é aquela coisa, se eu for de tal forma, as pessoas vão gostar mais de mim. Então os adolescentes eles também têm uma tendência a seguir impulsos. Eu tenho um objetivo, eu vou alcançar esse objetivo. A questão é que a mídia vai colocar esse padrão de beleza como um objetivo a ser alcançado. E como ele vai ser alcançado? Com você comprando cirurgia, você comprando uma roupa X, você comprando uma tinta de cabelo, você fazendo um processo estético que é muito caro. Então, tudo vai na onda da indústria cultural que quer vender, que quer ganhar dinheiro. Como os adolescentes não têm uma independência financeira, eles vão acabar caindo nos transtornos alimentares. Eles vão ser levados a esses transtornos. Então, se eu preciso ficar mais magra, eu vou parar de comer. A gente tem os dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que diz que da população brasileira, 4,7% sofre de distúrbios alimentares, mas se for considerar só os adolescentes, o índice sobe para 10%. Então, os mais afetados vão ser os adolescentes por causa dessa relação de impulsividade. Então, o grande problema que existe na relação entre as mídias sociais com os adolescentes e com os transtornos alimentares é que, por exemplo, se um influencer acaba postando muitas coisas, supervalorizando a magreza e o corpo ideal, o corpo perfeito, as pessoas que consomem aquele conteúdo, que vão ser majoritariamente adolescentes, vão acabar comprando a ideia de que também precisam ter um corpo ideal para serem valorizados. A partir disso, os adolescentes eles vão tomar as medidas que precisarem para poderem alcançar esse objetivo de ter esse corpo ideal. O que acontece é que muitas vezes esses adolescentes que acabam sofrendo de transtornos alimentares, eles não percebem que eles sofrem de transtornos alimentares. Então, quando vai o influencer, supervaloriza a magreza, e aí o adolescente vê e pensa, eu preciso emagrecer, então eu vou parar de comer. Isso pode desencadear a uma anorexia, por exemplo. Mas o adolescente não sabe disso, então ele continua fazendo, e em teoria o que ele está fazendo está dando resultado, né? Porque a pessoa para de comer, ela vai emagrecer. Mas não é saudável, não é da forma correta. E o adolescente não percebe isso. Esse é o grande problema. Por mais que exista uma grande rede de informação sobre esses transtornos alimentares, às vezes os próprios adolescentes não querem reconhecer isso, porque é o que dá resultado. Então, os objetivos do nosso trabalho são conscientizar e informar os estudantes do IFMS a respeito de transtornos alimentares. Para isso, a gente também tem o objetivo de construir um ambiente virtual, uma mídia digital, para informar e conscientizar sobre esses transtornos alimentares.